Você sabia que a luz do sol não é apenas fonte de energia e calor? Ela também emite uma forma de radiação que é benéfica para o nosso corpo, os animais, plantas e todos os seres vivos. Essa radiação é chamada de infravermelho longo. Eu sou Ricardo Nistani, sou CEO da empresa Autorcar aqui no Brasil e hoje vou te contar como a nossa tecnologia inovadora é capaz de recriar esse poder do sol, proporcionando o ápice da saúde para nós. Quando falamos em infravermelho longo, estamos nos referindo a uma parte do espectro de luz invisível, que seria essa parte aqui. Apesar de a gente não enxergar com os nossos olhos, ela é extremamente benéfica. E essa radiação, ela tem uma faixa de 4 a 14 microns, que significa que ela pode penetrar profundamente na nossa pele e tecidos, promovendo uma série de benefícios para o nosso corpo, como o aumento da circulação sanguínea e melhoria na recuperação celular. Aqui nós temos a patente da cerâmica emissora nos Estados Unidos, no Japão, temos em vários outros países. E a diferença da nossa tecnologia é que conseguimos sintetizar de uma maneira inovadora o infravermelho longo e o íon negativo, que chamamos de biofrequência Autorcar, criando um ambiente que simula os benefícios naturais que obtemos diretamente do Sol, porém com a vantagem de que a tecnologia está superior ao natural. O natural tem 800 mil pontos de luz por centímetro quadrado e a sintética tem 3 milhões e 600 mil pontos de luz, ou seja, 4,5 vezes maior que a natural. E diferente do Sol, com a tecnologia temos a vantagem de ter ela por perto por todo momento, né? A todo momento. Então a gente pode estar utilizando ela direto. Aqui a gente tem a explicação de um cluster de água depois da utilização da tecnologia. Aqui a gente tem como que funciona os clusters de água com a tecnologia. Aqui temos a molécula de água, tá? Com vários H2O. Então a gente percebe aqui que tem um H2O e tem um hidrogênio a mais aqui. Aqui a gente tem H2O mais um hidrogênio a mais aqui. E todos esses vermelhos aqui são metais pesados. Esses hidrogênios, eles estão segurando uma molécula de H2O aqui e outra molécula de H2O aqui, só que ele acaba prendendo esses metais pesados nessa molécula grande. Então, quando a gente consegue utilizar a tecnologia Autorcar em cima do cluster, ela se divide. Então, aqueles hidrogênios a mais, eles são liberados, aumentando o pH, que é o potencial de hidrogênio. E liberando moléculas pequenas, soltas de H2O, a gente consegue eliminar todos esses metais pesados na urina e no suor. Então, essa é a vantagem. Além de melhorar a circulação, a gente consegue aumentar o pH. Aqui a gente tem a medição de quantidade de fótons da segunda patente, onde a gente tem o infravermelho aqui, que é 11 vezes maior comparado a onde não tem a radiação aqui, que é o amarelinho aqui. Aqui a gente tem uma patente de tratamento de trombose sem remédio, onde foi utilizado um par de meias, uma fibra localizada onde foi diagnosticado o trombo e o cobertor durante a internação. Aqui é um caso de lúpus, ela estava com o pé bem inchado e utilizando o cobertor, aqui ela está abraçada ao cobertor, ela teve esse resultado de diminuição e desinchou até o rosto. Esse é o Dr. Seimi Zota, ele é um médico responsável pelos estudos científicos da tecnologia. Ele apresentou na Sociedade Japonesa de Fotomedicina e Fotobiologia, por 3 anos consecutivos, os efeitos antitrombóticos da nossa tecnologia. Para isso, ele pegou 20 pessoas, 7 pessoas saudáveis, 7 semi-saudáveis e 6 pessoas relacionadas com doenças, né, relacionadas ao estilo de vida. Foram analisados 40 itens
só que foram várias vezes, né, vários exames consecutivos dentro dessas 20 pessoas, onde a gente conseguiu 3.200 dados. Os principais foram a viscosidade sanguínea e viscosidade plasmática, a contagem dos glóbulos vermelhos e brancos, a contagem de plaquetas e o teste de exercício cardiopulmonar. Aqui a gente tem o efeito do fluxo sanguíneo usando a tecnologia. Aqui a gente tem uma pessoa saudável e uma pessoa com arteriosclerose. Numa pessoa com arteriosclerose, antes de utilizar a tecnologia, a gente vê um monte de ateromas. Toda essa parte amarela aqui, esses aglomerados, são placas de gordura que dificultam a circulação sanguínea. E utilizando a nossa tecnologia, você pode ver que ele praticamente dissolveu todas essas placas de ateroma. E aqui, numa pessoa saudável, mesmo numa pessoa saudável, a gente percebe que tem placas de ateroma também que são visíveis, mas mesmo numa pessoa saudável, a gente percebe que tem como melhorar, só utilizando a tecnologia. Os efeitos da tecnologia nas células endoteliais, quer dizer, dentro das veias, né? Ele promove o aumento na produção do óxido nítrico, ele tem o efeito vasodilatador, então ele reduz a pressão arterial, ele tem o efeito inibitório da agregação plaquetária, ele é um anti-arteriosclerose, ele suprime a produção do superóxido dismutase, então ele é um antioxidante, e ele melhora a circulação sanguínea nas microveias. E com essa melhora, a gente tem melhora na elasticidade e aspecto da pele. Então, utilizando a tecnologia, a gente fala que rejuvenesce a pele. Gráfico das emitâncias, né, da fibra do Ceramic Balls, o tablet grande e o tablet pequeno. Foi feito dentro do IPEM, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. A gente tem que agradecer o professor Alessandro Deana, a Daniela de Fátima Silva e a Denise Maria Zézel. Aqui a gente tem a fibra com a emitância do infravermelho longo. O Ceramic Balls, que ele é o infravermelho longo mais o íon negativo. Também tem aqui a emitância dele, com comprimento de ondas. O Ceramic Tablet pequeno, com a emitância ali, no 0,14, e o Ceramic Tablet grande, que também tem a emissão aqui medida no 0,25. Aqui a gente tem a frequência, a biofrequência, né, auxiliando num paciente que tem TEA, ele é o Lucas, um adolescente de 15 anos que estava agressivo com a mãe. A mãe saía para trabalhar, deixava ele com a avó, e quando ela voltava ele tinha essa agressividade com ela. Então os médicos deram remédios para ele acalmar e foi feito um exame através de um equipamento de neurometria com a doutora Fernanda Coutinho. E aqui, nesse gráfico aqui, a gente consegue ver o sistema nervoso simpático e o parasimpático em tempo real. E como que ele estava antes do exame? Ele estava com o simpático, que é o que a gente faz levantar, lá embaixo, e o parasimpático, que é o freio do corpo, lá em cima. E o que que a gente utilizou? Primeiro a gente colocou o travesseiro, já em 2, 3 minutos houve esse equilíbrio, quer dizer, o simpático ele aumentou e o parasimpático ele abaixou, então houve esse equilíbrio, e a gente colocou o cobertor e onde houve a melhora em todos os itens do exame. Tirando tudo isso dele, ele sentiu a falta, onde ele começou a falar para a mãe que lá na maca estava bom e agora não estava, né? Colocamos uma pulseira no pulso e a gente conseguiu o equilíbrio dele em 10 minutos. Aqui a gente tem um ensaio clínico do autor CAPED, que aqui no Brasil a gente batizou ele como almofada multiuso. Lá foi feito no Japão, no caso, né? Foi feito
casos, uma lista de pessoas utilizando o AutoCAD PED e utilizando a almofada normal de poliéster. E dentro de todos esses pacientes, a gente teve resultados quanto à eficácia, segurança e utilidade medidas no gráfico. Então, usando no azul aqui, quem usou o AutoCAD, melhora notável foi grande aqui, melhora moderada também, e a melhora leve, a gente perdeu para a almofada normal, porque na verdade não teve alteração, né? E aqui a gente encerra a nossa apresentação da tecnologia de biofrequência AutoCAD. Meu muito obrigado.